Às vezes, a vida parece um grande quebra-cabeça, mas Deus entrega as peças uma de cada vez. E o mais difícil é aceitar que nem sempre conseguimos ver o quadro completo. Queremos entender o porquê das coisas, o motivo da dor, o tempo da espera. Mas confiar em Deus é continuar acreditando mesmo quando tudo ainda é um mistério. Há momentos em que o silêncio de Deus é tão alto que assusta. Momentos em que você ora, faz tudo certo e ainda assim as portas continuam fechadas. É aí que a fé é testada, porque acreditar quando tudo vai bem é fácil. O verdadeiro desafio é crer quando não há sinal algum de mudança. Deus não mostra o caminho inteiro porque quer que você aprenda a andar passo a passo, quer que você dependa dele. Se soubéssemos de tudo, que sentido teria a fé? Ela é a linguagem do céu, a chave que abre o invisível, o que move o coração de Deus. Cada lágrima é um degrau, cada não é proteção, cada silêncio é um convite para confiar mais. Mesmo no escuro, Deus ainda te guia. Mesmo quando o coração quer desistir. Confiar em Deus não é simples quando o dia pesa, quando o dinheiro falta, quando os planos desabam, quando a saúde fraqueja ou quando alguém te decepciona. É nessas horas que a mente grita: será que Deus me esqueceu? Mas Ele nunca esquece dos filhos. Nós é que queremos ver para crer, enquanto Ele nos ensina a crer para ver. As maiores transformações nascem desse conflito. É fácil ter fé com o bolso cheio e a saúde em dia. Difícil é continuar acreditando quando a vida desaba. É no deserto que a confiança deixa de ser palavra e vira decisão. Deus está presente nas pequenas coisas, no ar que entra pelos pulmões, no café quente, no abraço inesperado. A verdadeira confiança nasce quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Essa é uma das orações mais poderosas que existem, porque quando você entrega o controle, algo se move dentro de você. A ansiedade perde força, a mente desacelera e o coração encontra descanso. Confiar é como uma criança segurando a mão do pai. Ela não entende o caminho, mas continua andando. O milagre começa antes da bênção aparecer. O milagre é conseguir ter paz no meio da espera. A Bíblia diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso significa: pare de tentar entender tudo. Tem coisas que só farão sentido quando o tempo de Deus revelar. Deus te dá uma peça por vez, porque se mostrasse o quadro inteiro, você talvez desistisse no meio do caminho. Algumas portas só se abrem quando você para de forçar, e algumas bênçãos só chegam quando você aprende a descansar. Confiar não é desistir, é seguir em frente mesmo sem enxergar o destino. É crer que cada passo, por menor que pareça, está te levando para o propósito certo. A fé não muda o que está fora, muda o que está dentro. Quando o coração muda, tudo ao redor começa a se alinhar. O medo perde espaço, a esperança floresce e o caos se transforma em aprendizado. Deus não quer que você entenda tudo, Ele quer que você caminhe com Ele. A vida deixa de ser corrida e se torna uma jornada guiada pelo céu. Um dia, quando você olhar para trás, vai entender o motivo da espera. Vai perceber que Deus não te negou nada, Ele apenas te preparou. Antes de colocar algo nas suas mãos, Ele fortaleceu o seu coração. Então, confie, mesmo quando o céu estiver cinza, o sol ainda está lá, apenas escondido por um tempo. A fé é seguir em direção à luz, mesmo sem vê-la. Porque quem confia em Deus nunca perde, apenas aprende. E talvez hoje você esteja cansado de tentar, de acreditar, de esperar. O tempo parece não passar e os dias parecem sempre iguais. Você olha ao redor e não vê saída. Mas é exatamente nesse ponto que Deus começa a agir. Quando tudo parece perdido, Ele mostra que ainda há um caminho. É quando a força humana se esgota que a força divina se manifesta, porque enquanto você tenta controlar tudo, Deus espera o momento em que você solta.
É quando você entrega que o milagre acontece. O silêncio de Deus não é descaso, é estratégia. Ele te faz esperar porque está te preparando para algo que ainda não cabe em você. E se ele te desse agora o que você tanto pede, talvez você não soubesse lidar. Então ele molda o seu coração na dor, fortalece sua fé na espera e transforma suas lágrimas em sementes de promessa. Um dia, você vai olhar para trás e entender. Se não fosse aquele não, você teria se perdido. Se não fosse aquele atraso, você teria caído na armadilha errada. Se não fosse aquela dor, você não teria conhecido o propósito. A fé é assim, não é um sentimento bonito, é uma guerra diária entre o que os olhos veem e o que o coração acredita. E quem aprende a confiar em meio ao caos, descobre que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus em cada passo. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria com você até o fim. E é isso que muda tudo. Então, quando o desânimo vier, quando a ansiedade tentar te dominar, feche os olhos e diga: eu não entendo, mas eu confio. Porque essa frase é uma chave. Ela abre portas invisíveis, muda atmosferas e acalma tempestades internas. Ela lembra o universo inteiro que o seu coração pertence a um Deus que nunca falha. A vida é feita de etapas, e cada uma delas carrega um propósito. As fases difíceis não são castigo, são treinamento. É nelas que você aprende a força que sempre teve, mas não sabia. Deus te leva ao limite, não para te quebrar, mas para te mostrar que com Ele não existe limite. Quando você pensa que acabou, Ele começa. Quando você cai, Ele ergue. Quando você perde, Ele transforma. E quando você desiste, Ele ainda acredita. Um dia, a dor que você sente hoje vai se transformar em testemunho. O que hoje te faz chorar, amanhã vai te fazer sorrir de gratidão. E o que parece confuso agora, um dia vai se encaixar perfeitamente como uma peça que faltava no quebra-cabeça. Deus nunca se atrasa, Ele apenas age no tempo exato, o tempo em que a sua fé amadurece e o seu coração aprende a descansar. E se o caminho estiver escuro, continue andando, porque a luz de Deus não ilumina o caminho inteiro, ela ilumina apenas o próximo passo. E é assim que Ele te ensina a depender, um passo de cada vez, um dia de cada vez, até o dia em que tudo fará sentido. E quando esse dia chegar, quando tudo finalmente fizer sentido, você vai perceber que nunca esteve sozinho. Vai entender que cada lágrima foi um degrau, cada queda um empurrão na direção certa. O que parecia o fim era só o começo de algo maior, porque Deus não apaga histórias, Ele reescreve destinos, Ele não destrói vidas, Ele reconstrói propósitos. Tudo o que te feriu serviu para te moldar, tudo o que te atrasou serviu para te proteger. Nada foi em vão. Cada noite em claro, cada oração engasgada, cada silêncio que doeu, tudo fazia parte do plano. O ouro só é ouro depois do fogo, e o espírito só é forte depois da dor. Então, não amaldiçoe a tempestade, foi ela que te ensinou a andar sobre as águas. Há algo poderoso acontecendo nos bastidores da sua vida, algo que você ainda não vê, mas que já está sendo preparado. Deus está movendo peças invisíveis, abrindo portas que ninguém imagina e te guiando para lugares que você jamais sonhou alcançar. Por isso, não pare agora. Não desista no meio da travessia. O deserto não é o seu fim, é apenas o caminho para a promessa. E quando o medo vier, quando a dúvida te cercar, lembre-se, o mesmo Deus que te sustentou até aqui não vai te abandonar agora. Ele não muda, não falha, não esquece. Então, segure firme, respire, acalme o coração, porque a tempestade vai passar, e quando passar, você vai entender que cada segundo de espera valeu a pena. Acredite, a dor que hoje te pesa é o preço da força que vai te levantar. E quando o sol nascer de novo, você vai ver.
O tempo de Deus nunca chega cedo demais, nem tarde demais. Ele chega no exato momento em que você está pronto para vencer. Então confie. Mesmo sem entender, confie. Mesmo chorando, confie. Porque no fim, a fé sempre vence. E quem aprende a confiar em Deus no escuro, um dia vai brilhar na luz. Com o tempo, você começa a perceber que nada foi aleatório, que até o caos tinha propósito. As pessoas que foram embora, os caminhos que se fecharam, as quedas que te fizeram duvidar, tudo fazia parte de um processo maior, invisível, mas necessário. O destino nunca se perde quando é guiado por Deus. Ele apenas muda de rota. E é nessa mudança que você se redescobre. Você aprende que não precisa de todas as respostas para seguir em frente. Aprende que o controle não é poder, é prisão. Que paz não é ausência de luta, é confiança em meio à guerra. Você percebe que, no fim, a fé não é algo que se explica, é algo que se vive. A dor começa a perder o poder quando você entende que ela não veio para te parar, mas para te lapidar. O que antes te feriu agora te fortalece. O que antes te assustava agora te desperta. Porque quando o coração aprende a confiar, o medo perde o trono. Então, o silêncio que antes te incomodava se torna refúgio. A espera que antes te cansava se torna aprendizado. E o tempo que parecia perdido começa a florescer em sabedoria. Você entende que Deus não se apressa, porque o que é eterno não tem pressa. E é aí que tudo muda. Não fora, mas dentro. As mesmas lutas continuam, mas o olhar é outro. O que antes te desesperava, agora te ensina. O que antes te paralisava, agora te move. A tempestade continua a mesma, mas você aprendeu a dançar na chuva. Você já não busca mais explicações, busca presença. Já não pede tanto para que as coisas se resolvam, mas para que o coração tenha paz. Porque quem confia em Deus aprende a descansar até quando tudo parece desmoronar. E no meio dessa entrega, algo muda. A voz da ansiedade se cala. O medo já não grita tão alto. A alma respira. E você percebe que, no fundo, o milagre nunca esteve do lado de fora. Sempre foi sobre o que Deus faz dentro de você quando o mundo lá fora desaba. E quando tudo pareceu silenciar, você percebeu. O propósito nunca esteve nas respostas, mas no caminho. A vida não se tratava de vencer, mas de entender o valor de continuar. Você olhou para trás e viu que cada cicatriz contava uma história que o tempo tentou apagar, mas o espírito guardou. Descobriu que não precisava mais correr atrás do sentido, porque o sentido estava em você, no simples fato de ter resistido. O mundo mudou, as pessoas mudaram, mas Deus permaneceu o mesmo, te sustentando nas horas em que nem você acreditava em si. E agora, no silêncio depois da tempestade, há apenas paz. Não porque tudo deu certo, mas porque você aprendeu que mesmo quando nada dá certo, você ainda é maior que o que tentou te destruir.